ADM do Brasil, Brasil Telecom e Oi. Atualmente, sócio proprietário da Skill RH, empresa de serviços especializados em recursos humanos, e presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos de Mato Grosso do Sul. Então, com a palavra, o Alexandre. Primeiramente, quero perguntar para o Alexandre se a gente pode gravar essa palestra, né, para ser disponibilizado depois. Olá, Larissa, bom dia a todos. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. Respondendo sua pergunta, sim, pode ser gravado. Ok, obrigada, Alexandre. Fique à vontade. Tá bom, pessoal. Estou vendo aqui 239 participantes. É uma participação boa, né, Larissa? Acho que está surpreendendo aí. Eu acho que na Semana de Desenvolvimento Profissional que a gente fazia presencial, não tinha tantas pessoas como a gente está tendo aqui agora. Eu acho que essa deve ser a terceira edição. E eu queria começar, antes de colocar minha apresentação, agradecer a equipe da Universidade Federal, o pessoal aí da DIDEP, o Fernando, a Marcela, a Larissa, que vai ser a nossa mediadora, de estar promovendo esse evento, né, de trazer um pouco essas questões que eu acho que vem agregar bastante para o mundo acadêmico, principalmente para os jovens aí que estão buscando uma formação acadêmica. Não importa o curso que você esteja fazendo, mas isso é fundamental e importante para vocês terem aí um bom desenvolvimento. Bom, eu tenho aqui uma apresentação que eu vou compartilhar com vocês. Não sei se está todo mundo vendo aí, acho que ainda não. Uma janela, vamos lá, pegar minha apresentação que está aqui. Bom, gente, antes de mais nada, eu queria falar para vocês de fazer o seu registro de presença, que eu acredito que vocês vão ter aí que fazer algum tipo de registro da participação de vocês, de acordo aí com as diretrizes aí do pessoal da universidade. E hoje a gente vai falar então um pouquinho sobre carreira, tá? Bom, a própria Larissa, nossa mediadora, ela falou algumas coisas de mim e eu gostaria de falar um pouquinho mais de mim. Então, meu nome é Alexandre Ricardo Guever. Eu, como a Larissa falou, eu sou formado em administração pela Universidade do Oeste de Santa Catarina. Eu tenho uma formação em gestão de recursos humanos também. Alexandre, seu microfone está muito baixo. Está baixo? Será que está melhor agora? Melhorou bastante. Tá, então meu nome é Alexandre Ricardo Guever, eu sou formado em administração e em gestão de RH pela Universidade do Oeste de Santa Catarina. Eu tenho um MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Eu tenho também uma formação de PSC, que é o Professional Self Coaching pelo IBC, a formação que eu fiz aí recentemente, o ano passado. E, para tristeza aí dos colorados, o meu time de coração é o Grêmio, né? Então, quem for colorado aí, desculpa aí, mas é o time que eu torço desde criança, a influência da família. Bom, falando um pouquinho de carreira, né, eu acho que é importante falar um pouco de mim. Então, eu quando era adolescente, na época de colégio, durante alguns anos, eu fui atleta, né? Como eu morei em Santa Catarina, lá é muito forte a questão do handebol, muitas escolas têm esse esporte como um esporte muito forte na nossa região, lá da onde eu vim. Então, durante muitos anos, eu fui atleta de handebol, jogando para a escola, para o município, e isso me ajudou e criou, me deu muitos conceitos que eu levo até hoje, como trabalho em equipe, saber comemorar uma vitória, até mesmo uma derrota, de você respeitar o adversário, enfim, vários conceitos, né, que eu trago para a minha vida até hoje. Depois de uma passagem de alguns anos, eu fui trabalhar numa IPASA, que era uma empresa da minha família, que não existe mais, mas na época ela fazia produtos de embalagens, vendia produtos da Sadia e outros. Depois de um tempo, fui vendedor de revistas de assinatura, revistas que as pessoas compravam, em um momento em que a informatização, a informática era muito incipiente, bem diferente do que é hoje. Então, a gente vendia as revistas através de formulário, com cartão de crédito, cheque, dinheiro, e depois que a pessoa fazia a compra, ela recebia no seu endereço, depois de confirmado o processamento do pagamento.
Fui vendedor de planos de previdência privada, uma época que estava começando a se falar sobre previdência privada aqui no Brasil. Trabalhei na West Sul Transportes, que era uma transportadora. Depois tive a oportunidade de trabalhar durante uns 5 meses num projeto bem interessante no Sebrae, na região lá de Santa Catarina, no meio oeste. Depois eu trabalhei na Agrícola Fraiburgo, foi quando eu, de fato, comecei a minha vida na área de recursos humanos. Tive uma oportunidade também na Washington Flops, que foi uma lavanderia, Fiorello Pegorari Filhos, que é um grande distribuidor de alimentos que tem na região lá do meio oeste de Santa Catarina e atualmente atuando em vários estados, como Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso. Depois tive uma excelente oportunidade de trabalhar na ADM do Brasil, e é por isso que eu estou aqui em Campo Grande desde 2002. Depois eu tive uma passagem bastante interessante também na Brasil Telecom, que depois de alguns anos trabalhando lá com eles, desde 2005 até 2009, aí ela se transformou na Oi, que a Oi comprou a Brasil Telecom, isso atuando também sempre na área de recursos humanos. E atualmente eu sou presidente da BRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, que é uma instituição sem fins lucrativos, filantrópica, né, que ajuda a desenvolver a área de recursos humanos nas empresas, né, nas empresas públicas e privadas, profissionais de RH. Então, a gente tem um foco para o desenvolvimento dos recursos humanos aqui no estado e ligado à BRH Brasil, que é sediada em São Paulo. Bem como, né, existem outras seccionais Brasil afora, em quase todos os estados do Brasil, e uma dessas é aqui em Mato Grosso do Sul. E desde 2008 eu sou gestor da Skill RH, que é uma empresa que foi criada aqui em Campo Grande, que a gente faz consultoria em recursos humanos. Então, a gente considera a Skill como uma empresa de RH, atuando em várias frentes na área de recursos humanos, dentro das quais a gente trabalha muito forte na colocação de estagiários nas empresas, processo de recrutamento e seleção e outros trabalhos de recursos humanos. Então, essa é um pouquinho da Skill aí falando para vocês sobre a empresa. Muito bem, feita essa introdução, o que é carreira, né? O que a gente pode definir com relação à carreira? O que isso significa? Então, se a gente for olhar no dicionário, o que nós vamos encontrar com relação ao significado da palavra carreira, né, que a gente traz para a nossa formação como profissional. Então, a gente pode dizer que carreira é um curso. A gente pode falar também que carreira significa uma trilha, que é o que o dicionário traz para nós. É um caminho, ou então é a profissão. A gente pode chamar também que carreira é uma trajetória, o decurso da existência, o meio ou modo de proceder, ou ainda a profissão que pode haver uma melhoria ou um retrocesso. Aí vai depender muito daquilo que o profissional, daquilo que a pessoa está buscando, né, da sua profissão. E eu tenho certeza que as pessoas, quando elas mergulham dentro de uma carreira, elas estão querendo realmente um processo de melhoria. Né? Então, é bastante importante a gente estar atento, porque nem sempre as oportunidades que a gente tem na vida, de trabalho, de estágio, pode acontecer um processo de melhoria, às vezes pode acontecer um processo de retrocesso, então é muito importante a gente estar atento para isso, para estar, como é que eu posso dizer, em sintonia com aquilo que você está buscando com relação aos seus objetivos profissionais. Muito bem. E a carreira, ela não pode ser delegada para ninguém, ela é uma coisa pessoal, né? Eu, como profissional de recursos humanos, desde 1999, eu vejo muito isso, né? Que as pessoas, elas acham que a carreira, não digo todas, mas muitas pessoas acreditam que a carreira dentro de uma empresa, quem tem que cuidar dela é a empresa, né? Onde que ela tem que ter um direcionamento de um plano de cargos e salários, ou até mesmo um plano de carreira, para que a pessoa siga aquela trilha, aquele caminho para ela ter um desenvolvimento na empresa. Na verdade, o correto é de se pensar de que a carreira é algo pessoal. Nós temos que ser o protagonista da nossa carreira.
A gente tem que fazer com que essa nossa carreira ela seja desenvolvida. O que acontece na prática é que muitas empresas, elas dão um norte, elas dão um caminho, ou elas te dão a ferramenta, ou um direcionamento de como que você vai ter esse seu desenvolvimento dentro da empresa. Mas o desenvolvimento é algo pessoal. Então, isso está intrinsecamente ligado a cada um de nós. É nós que devemos saber aquilo que a gente quer desenvolver dentro da nossa carreira. E aproveitar as oportunidades, seja dentro da empresa que a gente trabalha, ou buscando uma formação, um novo conhecimento que venha agregar, de certa maneira, para a nossa carreira. Então, mais uma vez, a gente não pode delegar a carreira para ninguém. A carreira é algo pessoal. Bom, e dentro da carreira, o que eu coloco sempre nas minhas palestras? Que são dois binômios, né, que a gente pode explorar dentro da carreira. A primeira coisa é ir em busca de um sonho. Eu acho que qualquer profissão, qualquer profissional, a gente sonha, né, de ser alguma coisa na vida. A gente sonha em atingir um determinado objetivo. Então, o princípio de tudo é a gente buscar este sonho, de a gente construir ele, né, de a gente fazer com que o nosso caminho seja trilhado em busca desse sonho. Pode acontecer mudanças durante essa trajetória, né? Pode ser que haja um redirecionamento, ou a gente vai indo em busca de algo que a gente começa a perceber que muitas vezes não era bem aquilo que a gente gostaria e que houve uma transformação e que a gente está fazendo um novo caminho, uma nova trilha para ir em busca de um sonho que muitas vezes ele pode ser transformado. Mas nada adianta se a gente não tiver a preparação. Então não adianta eu somente ficar no sonho, eu ficar imaginando como que será o meu futuro, se eu não partir para a ação, se eu não tiver uma preparação, se eu não buscar fazer algo para que eu consiga então atingir esse sonho que é se tornar alguma coisa no futuro. E em falando em sonho, né, que seria o primeiro binômio, o primeiro pilar, digamos assim, de uma carreira, eu trago essa pessoa, esse personagem, que foi um grande estadista sul-africano, chamado Nelson Mandela. E ele tinha um sonho muito grande. Por quê? Ele viveu num país em que havia uma segregação racial muito grande entre brancos e negros, que é a África do Sul. E ele tinha um sonho de transformar aquela realidade da diferença entre negros e brancos num país mais igual, de diminuir aquela diferença entre essas pessoas, porque era muito grande, era muito presente na África do Sul. Tanto é que os negros eles não poderiam frequentar os mesmos lugares que os brancos, nos ônibus também eles não poderiam sentar nos mesmos lugares, restaurantes, eles não poderiam frequentar restaurantes que eram destinados somente para brancos, então havia uma diferença racial muito grande. E as questões sociais daquele país eram muito ruins por causa dessa segregação. Os brancos eram a minoria, os negros a maioria, e mesmo assim existia essa dificuldade para essas pessoas. E o Nelson, ele tinha esse ideal, esse sonho de transformar aquela realidade num mundo melhor, num país melhor. E ele foi atrás dos seus ideais. Ele foi construindo uma narrativa de que ele tinha que tornar aquele país mais igual. E ele teve que superar enormes obstáculos, né? Para quem não conhece muito bem a história do Nelson, o que eu posso falar aqui para vocês é que, em virtude desse envolvimento que ele teve dentro da sua trajetória de carreira, ele foi condenado à prisão perpétua. Ele foi condenado a ficar para o resto da sua vida preso, em virtude desse envolvimento, que ele foi acusado de terrorismo e outras coisas. E como ele ficou preso durante muitos anos, na verdade ele ficou preso durante 27 anos, ele conseguiu superar esse obstáculo maior de estar preso e de limitar um tanto quanto a sua atuação, de tornar aquele país mais igual,
que depois de 27 anos, através de um movimento forte, internacional, ele acabou sendo libertado da cadeia, e depois de 4 anos livre, ele se tornou o presidente da África do Sul. E aí foi quando que, de fato, né, ou ele conseguiu fazer com que aquele processo de desigualdade ele fosse acelerado, né, e transformou a África do Sul num país mais igual e mais justo entre as pessoas. Bom, eu queria passar agora para vocês, eu imagino que a transição do vídeo não vai estar muito legal, mas falando um pouquinho da história do Nelson, e eu gostaria que vocês acompanhassem, que pelo menos o áudio no teste que a gente fez, ele ficou bem, mas eu queria que vocês vissem um pouco o que foi o Nelson Mandela. Vamos acompanhar. Alexandre, acho que nós estamos com um problema no áudio do vídeo. O pessoal não está conseguindo ouvir muito bem. Vamos ver se eu consigo fazer de outra forma aqui, só um instantinho. Você tem o vídeo no YouTube? Estão informando que possivelmente pelo Meet a gente não consegue o áudio da apresentação. Ah, não está conseguindo o áudio? Bom, Nós podemos disponibilizar depois também na TV UFMS, se for possível. tá, não, bacana. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou falar aqui para vocês, eu acho que falando, às vezes, até melhor do que essa questão do compartilhamento do vídeo. Mas é o seguinte, gente, com relação à carreira em busca de um sonho, então, para mim, né, eu sempre trago esse exemplo, que o Nelson Mandela foi um grande exemplo para nós. Basicamente daquilo que eu estava falando para vocês. Ele tinha realmente um ideal de construir um país mais justo, né? Ele vivia num país que era segregado, entre brancos e negros, então os direitos que os brancos tinham, ele era diferente do que os negros tinham, então existia um privilégio maior para aquelas pessoas de cor branca, e ele foi acusado de ser um terrorista no seu país. Só que, na verdade, ele estava em busca, né, de tornar aquela realidade uma coisa melhor, né, que os negros tivessem os mesmos direitos. Tanto é que os negros não tinham direito a voto. Né, eles não poderiam votar para presidente da República, por exemplo, para eleger um representante de Estado negro que representasse essa maioria dessas pessoas. Né? E ele ficou preso durante 27 anos. Inclusive, tem até um livro maravilhoso, não vou lembrar o nome, mas
de cartas que o Nelson Mandela escreveu durante os 27 anos que ele foi preso, que ele escreveu de próprio punho. Então, é um livro grosso, imagina, durante 27 anos ele escrevendo, né, cartas e remetendo para pessoas do partido que ele fazia parte, do movimento que ele fazia parte, até para o presidente da República, para o representante da prisão, né, daquele gestor que ele esteve preso, enfim. E durante todos esses anos, ele continuou com a sua militância, ele continuou com o seu engajamento, né, engajando pessoas que estavam fora da cadeia. E conforme ele foi evoluindo, né, na sua luta, mesmo preso, como eu disse, ele teve a liberdade decretada depois de 27 anos, uma vez que ele ia ficar para o resto da sua vida, de acordo com o que ele foi acusado na época. E direto para a presidência. Depois de algum tempo, ele começou a negociar então com o então presidente de Klerk, que era na época um presidente branco, abriu as eleições aí para todas as pessoas, inclusive para os negros. E em 1994, ele exerceu seu direito então de voto, Nelson Mandela, bem como as demais pessoas do país, e ele se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul. Inclusive, tem até um filme muito bacana chamado Invictus, não sei se vocês assistiram, mas ele mostra, né, como que o Nelson Mandela conseguiu enganjar a sua população, enquanto presidente da República, para ajudar, de alguma forma, a transformar aquela realidade de um país segregado. E hoje, né, se você for ver, é um país mais justo. Não é, logicamente, o melhor país, mas certamente é bem diferente daquele ao qual o Nelson Mandela viveu. Tá? Então, é só para reforçar assim, a questão do sonho, né, que esse personagem ele traz para nós. Aí, voltando aqui para a apresentação, então, o que o Nelson Mandela representa para nós? Sonhar para onde queremos ir a partir de uma coisa real. Isso não significa dizer que é uma coisa fácil, sem dúvida alguma. Você imagina, você ficar durante 27 anos preso e mesmo assim continuar com aquele sonho, né, de você tornar aquela realidade de milhões de pessoas de uma forma diferente, né, para melhor. Então, ele tinha realmente um sonho e ele sabia que isso era uma coisa possível, sabia que era uma coisa real, por mais difícil que poderia ser. Quantos outros teriam desistido na condição dele? Então, ele tinha um sonho e isso era muito forte dentro da sua cabeça, dentro da sua mentalização, de transformar aquela realidade numa coisa melhor. Mas só que também não adianta a gente só ficar sonhando, ficar idealizando alguma coisa, né, a questão do sonho, mais uma vez, se a gente não tiver um planejamento. Se nós não tivermos atitudes, ações e caminhos que a gente vai percorrer para que a gente possa mudar aquela realidade. Além disso, a gente tem que ter a coragem e sair da zona de conforto. Isso é muito caracterizado na vida do Nelson, né? Ele poderia ser, ele se formou em direito, né, na vida estudantil dele, ele poderia continuar trabalhando, né, como advogado, defendendo as pessoas, mas ele teve a coragem de sair da sua zona de conforto, de uma profissão, de uma carreira que ele já estava trilhando dentro da sua juventude, mas ele teve a coragem de fazer algo a mais. Então, ele saiu da sua zona de conforto, tanto é que ele passou anos e anos de sua vida preso, e fazer com que aquele sonho se tornasse realidade. E olha só que interessante, às vezes a gente não fazer somente aquilo que a gente gosta, mas fazer daquilo que faz. Você já pensou se todas as pessoas, vocês já pensaram se todas as pessoas fizessem tudo aquilo que gosta de fazer, como é que seria o mundo? Então, a gente ficar imaginando isso seria uma coisa assim, certamente diferente do que a gente vê hoje. Mas gostar daquilo que faz acaba fazendo sentido de você buscar alguma coisa dentro da sua carreira, dentro do seu trilho, da sua profissão. E aí uma pergunta, né, que eu geralmente faço para provocar as pessoas: o que está bom e o que falta melhorar? Né? Então, para a gente pensar
e buscar e ir em busca aí dos nossos sonhos dentro da nossa trilha, da nossa trajetória de carreira. Muito bem, então a gente falou um pouco do sonho, e aí agora a gente vai falar um pouco do preparo, da preparação. Eu acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar desse personagem, é um outro personagem, um personagem brasileiro, o Ayrton Senna. Eu tive a oportunidade de acompanhar a carreira do Ayrton Senna, obviamente pela televisão, que ele foi um grande piloto de Fórmula 1. Há quem diga que ele foi o melhor piloto de todos os tempos, né? Sem dúvida alguma, ele fazia nas pistas coisas que a gente não costuma ver e que a gente acaba não vendo, inclusive hoje na Fórmula 1. E ele foi simplesmente um dos melhores de sua época, né? Ele só não seguiu mais porque ele teve um trágico acidente em 1994 e ele acabou morrendo nas pistas, né? Então, se vocês forem fazer uma pesquisa, quem conhece a vida do Ayrton Senna, vocês vão saber disso. E ele é um cara assim que tinha uma questão de preparação muito grande, né? A preparação em vários aspectos, né? Ele tinha uma preparação emocional bastante grande, então ele era um cara extremamente focado e ele sabia muito bem o que ele queria. Ele tinha uma preparação física, então ele se preocupava com a sua preparação física, então a gente sempre via, né, eu acompanhava, né, então de ele fazendo treino, né, físicos, né, para ele poder ter uma performance melhor dentro do carro. E também ele tinha uma questão de preparação com relação ao seu equipamento, o carro que ele preparava, o carro que ele dirigia. Então ele estava incansavelmente buscando essa perfeição. E também aquelas pessoas que estavam ao seu redor. Ele conseguia enganjar as pessoas, os mecânicos, o engenheiro, o chefe de equipe, para que ele pudesse extrair o máximo possível da sua performance dentro das pistas. E ele foi, né, por excelência, 3 vezes campeão durante a sua trajetória. E ele era imbatível, principalmente quando a corrida na Fórmula 1 acontecia debaixo de chuva. Ele era imbatível, né? Então era difícil alguém bater ele quando existia uma adversidade maior ainda, que era, além de correr em altas velocidades, na chuva ele sempre era imbatível, né? Era difícil quem não ganhava dele nas pistas, né? Então o Ayrton ele tem assim, um exemplo para nós, enquanto piloto de Fórmula 1, inclusive numa categoria de esporte, que é o automobilismo, na Fórmula 1, que é bastante competitivo. Eu tenho um outro vídeo aqui que é para passar para vocês. Eu sei que o vídeo e o áudio não vai estar muito legal, mas eu queria que vocês acompanhassem, que eu acho que o que importa mais é de vocês verem o que ele fez numa única volta, ao qual ele saiu em quarto lugar, e ao final da primeira volta, antes de terminar a primeira volta, ele já estava em primeiro colocado. Vamos acompanhar.
Então, gente, eu não sei se vocês conseguiram pegar aí, mas o que eu posso falar para vocês é que realmente o Ayrton, ele foi um grande exemplo com relação à superação de obstáculos, né? A questão de preparação. Ele tinha, como eu disse para vocês, isso era muito forte. Ele tinha uma mentalização que era excepcional, né? E a gente acordava, né? Eu lembro que na minha época, geralmente as corridas de Fórmula 1 aconteciam sempre no período da manhã, na sua grande maioria, que acontece em muitos circuitos na Europa. Então a gente acordava cedo e era assim, era show, né? Então a gente via que ele era diferente, ele era um cara diferenciado mesmo, sabe? Então a questão da preparação dele era muito forte, né? Então ele dentro da sua carreira a gente consegue observar de que ele foi um cara realmente que se preparou muito, né, para trilhar aquela carreira que ele teve na época como piloto de Fórmula 1, num ambiente extremamente competitivo. Tanto é que na época, o Michael Schumacher, depois transformou aí um grande campeão, ele se inspirava muito no Ayrton, né, porque ele tinha esse ideal. Até mesmo os pilotos de hoje em dia, quando a gente olha aí a Fórmula 1 da atualidade, muitos deles têm o Ayrton Senna como um modelo de inspiração. E ele representou muito essa questão da preparação que ele seguiu na sua trilha de carreira, tá? Então, era isso que eu queria passar para vocês no vídeo. E nesse vídeo, né, ele é até emocionante de ver. Depois, se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar lá o Grande Prêmio de 1993, o Grande Prêmio da Europa de 1993, e que vocês vão poder ver esse trecho dessa corrida, né, essa primeira volta que, segundo as pessoas, né, os analistas, ela foi a primeira volta da Fórmula 1 mais fantástica que alguém já fez, né? Bom, dito isso, gente, o que eu posso acrescentar para vocês com relação à questão da preparação? Isso, o Ayrton Senna, ele tinha uma questão muito forte, né? Ele ficava atento com tudo que estava acontecendo ao seu redor, nos bastidores da Fórmula 1. Né, das novas tecnologias, do que os outros pilotos estavam fazendo, a questão da pista, a preparação dos pneus, os mecânicos, o pit stop. Então ele ficava muito atento, até mesmo com seus adversários. Né? Ele teve uma rixa, né? Ele teve um adversário muito grande, que foi o Alan Prost, que foi, inclusive, colega de equipe na época da McLaren e tal, e ele sempre estava atento a tudo que estava acontecendo ao seu redor. Por isso que ele era um cara diferenciado. Além disso, a gente pode falar sobre traçar um cronograma para a sua carreira, né? Muitas vezes até colocar checkpoints, né, vamos colocar assim, de tempos em tempos, de você verificar se aquele teu sonho, aquela sua preparação que você teve para a sua trajetória, você chegou nela ou precisa ter um redirecionamento dentro da sua carreira. Então, traçar pequenos cronogramas para que você, periodicamente, você faça uma revisão daquilo que você traçou dentro da sua carreira e que para que você possa fazer algum tipo de atualização. Atualização constante, né? Então, atualizar-se constantemente. Então, quando a gente fala de atualizar-se constantemente, é saber o que está acontecendo ao nosso redor, né? Ou seja, uma nova tecnologia, um novo conceito, enfim, de ter esses momentos de atualização do que está acontecendo na atualidade, isso é bastante importante, até para que você possa, mais uma vez, ter um redirecionamento da sua carreira. Aproveitar as oportunidades, né? Eu acho que o Ayrton Senna ele representa muito bem isso, de você estar aproveitando as oportunidades que aparecem na sua vida, seja numa oportunidade de estágio, num trabalho novo que eventualmente você venha a fazer, até mesmo na faculdade, né, no curso que vocês fazem, ou nos cursos que vocês venham a fazer no futuro, de aproveitar os momentos que vocês têm lá, até mesmo, de repente, numa simples apresentação para a turma,
de engajar as pessoas que estão dentro de um grupo, que vocês estão fazendo algum trabalho em conjunto, aproveitar o conhecimento dos professores, momentos como esse aí da Semana de Desenvolvimento Profissional. Então, aproveitar esses momentos para que vocês estejam em constante desenvolvimento. E desenvolver habilidades e competências, né? Eu acho que isso é legal. A gente não nasce sabendo tudo, a gente não nasce com todas as nossas habilidades e competências que a gente vai adquirindo no decorrer da vida. E isso é legal, muitas vezes a gente observar dentro da nossa trajetória quais são essas habilidades e competências que eu preciso ir em busca para que eu me torne realmente um profissional mais completo, né? Então, desenvolver essas habilidades, né? Eu posso falar para vocês que eu não sou o melhor orador do mundo, mas eu, na época de criança e adolescente, eu tinha uma dificuldade muito grande de falar em público. Quando eu falava com mais de 4, 5 pessoas, eu não conseguia desenvolver uma fala ou fazer uma apresentação. Então, esta foi uma habilidade que, com o tempo, fui observando dentro da minha área de recursos humanos, que eu tinha que criar essa habilidade ou essa competência aí para me tornar um profissional mais completo dentro da área de recursos humanos. Então, isso é legal. Então, criar essa habilidade ou essas habilidades e competências alinhados à sua trajetória de carreira. E aí, algumas perguntas que eu lanço aqui para que a gente possa pensar, né? Então, a primeira delas, o que eu estou fazendo realmente vale mais, gerando e agregando resultados para a empresa ou para a minha carreira? O que fazer diferente para me destacar, né? Então, numa multidão, o que eu estou fazendo para ser diferente dos outros? E que curso que eu tenho que fazer, que idiomas devo falar e objetivos que terei que traçar para a minha carreira. Então, coisas que a gente tem que pensar, né? Então, por exemplo, agora vocês estão fazendo um curso superior, né? Mas será que isso é o suficiente? Será que só o curso superior é o suficiente para você se tornar um profissional de sucesso no futuro? Né? Provavelmente sim, provavelmente não. Então, isso são coisas, são respostas que a gente vai ter aí no decorrer da nossa trajetória. E o Ayrton, ele tinha uma frase que é bem interessante, que ele dizia o seguinte: na diversidade, uns desistem enquanto outros batem recordes. E ele foi, na sua época, imbatível. Tanto é que alguns dos seus recordes na Fórmula 1 ainda não foram batidos, depois de muitos anos que ele já morreu, né? Então, a grande maioria dos seus recordes já foram batidos aí com as gerações que sucederam ele, mas ele ainda é lembrado com alguns recordes que ainda não foram batidos nas pistas. Bom, então é isso, gente. Com relação à trajetória, a parte de carreira, né? O que eu gostaria de passar para vocês é isso. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre currículos, né? Bom, Larissa, até aqui, alguma questão que você gostaria de mediar para nós? Algum comentário? Estou vendo que as pessoas estão escrevendo, mas não consegui acompanhar na minha apresentação. Podemos seguir aqui com relação à questão de currículos? Acredito que sim, Alexandre, está tudo tranquilo aqui. O pessoal fez alguns comentários, né? A Karen colocou aqui uma frase de Mandela, né? Sobre o regime comunista, a África do Sul será uma terra de lei e mel. O Paulo Nicolau, ao ser questionado, colocou alguns questionamentos, ele falou a questão da gestão de pessoas, né? É isso. Legal, legal, é isso aí. Bom, gente, agora mudando um pouquinho aí o foco, né, da apresentação, e a gente falar um pouquinho de currículo, né? Vocês já pararam para pensar que o currículo é um cartão de visita de vocês? É um cartão de visita de qualquer profissional? Então, é justamente isso, né? Eu sei que eu acredito que a grande maioria de vocês são bastante jovens, e o cartão de visita, a apresentação, ela é muito importante, principalmente quando a gente fala aí na busca de uma oportunidade de trabalho, na busca de uma oportunidade de estágio. O que eu posso falar para vocês que sim, o currículo ele é um grande cartão de visitas. Por quê? Não é raro a gente fazer processos seletivos e que a gente encontra
muitas pessoas, dezenas, às vezes centenas de pessoas em busca de uma única oportunidade. E quando você tem uma diversidade de currículos para uma única oportunidade, principalmente aqueles profissionais de recursos humanos, quando está fazendo um processo de triagem, geralmente o que vai classificar aquelas pessoas no processo de triagem, daqueles 300, 400 currículos, geralmente é a apresentação do currículo, uma apresentação que tem uma formatação de apresentação que seja interessante aos olhos daquela pessoa que está ali fazendo aquele processo seletivo. Então, fazer um bom currículo, ele é muito importante. Então, é fundamental que as pessoas pensem, primeiro, num layout de currículo, que ele seja adequado e que ele seja diretamente informativo para que a pessoa que está analisando, né, possa observar. E, fundamentalmente, ele deve ser bem escrito. Ele deve ter uma escrita muito objetiva, muito fácil de ler e muito direta, né? Então, geralmente, bons currículos, a gente fala, que é uma ou duas folhas no máximo, né? Um currículo bem feito são 2 folhas. E nesse currículo, gente, ele pode ser dividido em algumas seções. Então, a primeira seção é o nome da pessoa e com a apresentação do seu endereço, informando se a pessoa é solteiro, casado, o telefone de contato, informações básicas, né, da pessoa, né? O endereço de e-mail, se você tiver uma rede social, você pode estar informando nessa primeira sessão. E olha que interessante, eu já tive experiências de pessoas que mandaram currículo para nós, e que o currículo em si ele estava muito bem feito. Só que nessa primeira sessão, a pessoa simplesmente esqueceu de colocar o telefone de contato e não tinha o endereço, e não tinha nem endereço de e-mail. Então você imagina, como é que a gente vai fazer o contato com uma pessoa se ela não disponibiliza seu telefone de contato, né? E tem algumas outras pessoas que muitas vezes até colocam o seu telefone de contato, mas hoje já não é tão comum isso, mas de mudar o telefone e não atualizar no seu currículo, né? Então, qualquer tipo de atualização que aconteça no seu currículo, é importante observar isso. Então, mudei de endereço, mudei meu número de telefone, meu endereço de e-mail é outro. Então, é importante fazer essa atualização no currículo e que você coloque essas informações nele de maneira atualizada. Então, essa é a primeira parte do currículo. Então, seria você colocando primeiro o seu nome, o seu endereço de residência, o telefone de contato, e-mail, alguma rede social que você acha importante divulgar. E interessante falar sobre redes sociais, que é onde que a gente está se expondo, né? A gente está colocando lá os nossos pensamentos, nossas imagens, nossas fotos, aquilo que a gente faz e tal. Então, é bastante importante que esteja isso alinhado com aquilo que você está buscando, né? Então, muita gente deve ter aí Instagram, tem pessoas que ainda têm o Facebook, muita gente tem Facebook, Twitter, LinkedIn, que é uma rede profissional, então é legal estar na rede, você fazendo suas publicações e tal. E aí isso, na verdade, conta um pouco daquilo que nós somos, né? Então é importante a gente também ter um gerenciamento das redes sociais, que também não é raro, né? Os profissionais de recursos humanos irem até a rede para pesquisar um pouco sobre a pessoa, tá? Então isso é fundamental também. Uma segunda sessão, evoluindo então na elaboração do currículo, de colocar o objetivo, né? E veja, cada currículo, cada oportunidade de trabalho, o ideal seria que vocês pensassem, que nós pensássemos, né, de ter um currículo geral para qualquer tipo de oportunidade, mas dependendo da vaga que você está concorrendo, você vai ter que fazer um currículo específico para aquela oportunidade que você está concorrendo. E aí o objetivo é fundamental, porque daí você pode colocar dentro do seu objetivo, né? Então, por exemplo, meu objetivo é trabalhar na área de recursos humanos, especificamente com recrutamento e seleção de pessoas, ou na área de desenvolvimento de pessoas,
né, dentro do recursos humanos, ou aquele pessoal que é da área de engenharia, né, de trabalhar com edificação de obras, sei lá, horizontal, vertical. Então, colocar, quebrar um pouco a cabeça de você colocar o objetivo da sua vaga nessa sessão, de você direcionar o seu currículo para aquela oportunidade que você está buscando. Né? Então, você descrever esse objetivo. E, obviamente, que quando você concorrer para uma vaga diferente, uma vez que você vê a publicação da vaga, você vai mudar esse objetivo de acordo com a oportunidade. E lógico, né, você tem que estar alinhado com a oportunidade, você tem que ter uma certa vivência, ou pelo menos uma certa simpatia com relação à vaga, para você colocar o seu objetivo linkado com a oportunidade de trabalho e aquilo que você representa realmente como profissional. Né? Muitas vezes é comum a gente fazer uma divulgação, por exemplo, uma vaga de arquitetura e urbanismo, e a gente receber currículos de pessoas da área de saúde. Né? Então, não faz sentido aquela pessoa da área de saúde querer mandar um currículo para uma vaga de arquitetura que não vai fazer sentido nenhum. Né? Então, a pessoa está indo para uma linha de saúde, enquanto que a gente está buscando alguém na área de arquitetura ou de engenharia. Então, só fazendo destaque aí com relação ao objetivo. Depois disso, seria importante a gente colocar numa próxima sessão a sua formação acadêmica, né? Então, os cursos que você fez ou os cursos ao qual você está fazendo no momento, né? Então, interessante nesse momento de você colocar o curso que você está estudando hoje. Vamos supor que é o curso de administração. Então, colocando essa informação, você poderia colocar, além do curso que você está fazendo de administração, a instituição de ensino que você faz e a sua previsão de conclusão. Né? Ou então, se você já tiver concluído, que você coloque o período que você estudou ou o ano que você fez a formação daquele curso, não esquecendo da instituição de ensino que você fez. Eventualmente, você pode colocar ali cursos de pós-graduação. É importante você colocar, não eventualmente, mas é importante você colocar os cursos de pós-graduação, algum outro curso que você tenha feito no passado de formação técnica, né? Eu não consideraria aí aqueles cursos de formação de ensino médio, a não ser que você não tenha outro tipo de formação. Né? Então, eu acho que se você colocando ali o curso técnico ou o curso de formação, colocando a instituição de ensino, o ano que você se formou, ou o período de conclusão, né, a previsão de conclusão do curso, já é o suficiente para você colocar ali as suas informações de curso. E lembrando que é importante que você coloque sempre no topo dessa sua formação o último curso que você fez ou o curso que você está no momento frequentando. E aí depois você vai elencando os cursos que você já fez no passado numa cronologia, né? Então sempre na linha de cima, aquele que você já concluiu, o mais recente, ou aquele que você está estudando, e aqueles que você tem de formação numa sequência de mais antiguidade de curso que você fez. Feito isso, a gente vai para uma próxima sessão que seria as experiências profissionais. Então, nessa sessão de experiências profissionais, da mesma forma que você informou os cursos, você vai colocar sempre o seu último emprego que você trabalhou, ou o emprego que você está atuando no momento. Né? Então, você vai colocar lá, primeiramente, o nome da empresa, você vai colocar também o cargo que você está exercendo no momento e o período do seu trabalho. Então, informando mês e ano que você começou e colocando por fim o mês e ano que você saiu daquela oportunidade de trabalho. Se você está ainda trabalhando naquela empresa, você pode colocar lá o mês e ano que você iniciou e deixando a entender no currículo que você continua naquele emprego, naquela oportunidade de trabalho. E aí, após isso, você vai colocar, então, uma breve descrição das atividades que você fez ou que você faz na sua empresa, ou naquela oportunidade que você teve no passado ou que você venha fazendo. Então, você vai colocar uma breve descrição. Então, atuando com processo de recrutamento e seleção, ou trabalhando na área de desenvolvimento,
profissional, através de cursos e palestras, enfim, você vai descrever as coisas que você fez ou as coisas que você faz, e se você tiver tido resultados, como, por exemplo, um incremento de X, Y, Z% na parte de vendas, ou de engajamento de pessoas, ou a conclusão de tantas obras premiadas, enfim, de você colocar detalhes daquilo que você fez e de coisas que você atingiu, tá? Então, são informações bastante importantes a colocar dentro da sua carreira. Eu estava vendo até aqui algumas pessoas que falaram, ah, mas se eu nunca trabalhei. Bom, nessa seção de empregos, se você nunca trabalhou, então não faria sentido de você colocar, porque realmente você não tem o que colocar. Mas você poderia colocar atividades que você eventualmente possa ter tido, e aí você colocando, mais ou menos da mesma forma que eu estava explicando para vocês com relação às oportunidades de trabalho, de coisas que você fez no passado, como, por exemplo, fui líder de turma do ensino médio, ou da minha faculdade, ou fiz algum trabalho voluntário que você poderia colocar, por menor que tenha sido, sei lá, um dia, uma semana, ou teve uma frequência maior, e aí justamente pontuando para aquela pessoa que vai ler o seu currículo, as coisas que você fez nesse seu trabalho voluntário, ou naquilo que você já representou como líder de turma, ou qualquer outra coisa que você possa ter feito, né? Eu já tive currículos de pessoas que colocaram que foram enganjadas em atividades voluntárias na igreja, ou dentro da comunidade, enfim. Serviço que você tenha feito, que você pode colocar assim no seu currículo, independente de você já ter trabalhado ou não. Tá? Então, são coisas importantes que você poderia colocar dentro da sua linha do tempo, dentro do seu currículo, porque certamente isso vai agregar valor no seu currículo e vai chamar a atenção daquela pessoa que vai estar na posição de estar avaliando o currículo. Tá? Isso, então, realmente ajuda bastante a você ter um resultado de ser chamado para oportunidades de trabalho, para ser entrevistado. E aí, voltando à questão das oportunidades de trabalho, então você vai nesta sessão citando, né, as suas empresas ao qual você trabalhou, e aí você coloca aquela que foi a última, ou a que você estará trabalhando, e aí na sequência você vai falar do emprego anterior, e assim sucessivamente. Como eu disse um pouco antes, o currículo ele tem que ser adequado à oportunidade de trabalho. Então, vamos imaginar aquela pessoa que teve vários empregos, né? Vários trabalhos dentro da sua profissão, da sua trajetória. Então, muitas vezes você pode colocar ali 3 ou 4 oportunidades que foram mais relevantes para aquela oportunidade que você está concorrendo, ou aquele trabalho que você está buscando. E, eventualmente, num processo de entrevista, havendo essas lacunas de tempo, você daí tem que estar preparado, porque pode ser uma pergunta que o recrutador vai fazer, e certamente vai fazer, por que você tem essas lacunas de tempo? Então, vamos imaginar, eu registrei no meu currículo que eu trabalhei de 2015 a 2018, e de 18 a 20 eu não tive nada de informação que eu coloquei no currículo. Então, você tem que estar ciente que nesse período aí, dessa lacuna de tempo, você vai ser perguntado, provavelmente, pela pessoa, o que aconteceu nesse período. Então, você tem que estar com essa consciência de que você tem que trazer uma resposta nesse período que você teve com essa lacuna de trabalho não concluído, em virtude de algo que aconteceu na sua vida, de cunho profissional ou de cunho pessoal, para você apresentar essa justificativa ou essa resposta para a pessoa que está ali fazendo o seu processo seletivo. Muito bem. E aí, depois de ter feito essa sessão, né, de trabalho, numa próxima sessão você poderia citar trabalhos voluntários, e como eu falei para vocês anteriormente, e aí já concluindo numa outra sessão, demais cursos que você possa ter feito que são importantes para a sua vida, para a sua carreira, como um curso de oratória, um curso de, sei lá, estatística avançada, um curso de algum software
que ele é bastante relevante dentro da sua área de formação, né? Eu pego aí carona o pessoal da área de engenharia e de arquitetura, que geralmente são AutoCAD, Photoshop, e outros cursos que eventualmente podem ter sido feitos, né? O pessoal da área de recursos humanos, algum curso de e-social, né? Que aquelas pessoas estão mais voltadas aí a área de folha de pagamento. Então, cursos complementares, né, que você pode colocar ali, que são bastante interessantes. E da mesma forma, colocando a instituição de ensino que você fez, aonde que você fez, e o ano de conclusão, e até, quem sabe, colocando ali uma carga horária. Tá? Então, feito essas dicas, né, de construção de currículos, dividindo ele em blocos, e aí fazendo uma construção de um currículo bem escrita, né, de você fazer uma escrita bem pensada, de realmente chamar a atenção, e muitas vezes até uma outra dica bastante importante, depois que você desenvolveu todo o seu currículo, apresente ele para alguém, uma pessoa que você julgue ser bastante importante, ou até mesmo um colega na área de recursos humanos, alguém que você conheça, que possa te dar dicas, até mesmo de como você melhorar a sua apresentação. Eu tenho certeza que quando você tiver uma oportunidade de trabalho, que você apresentar o seu currículo, ele já vai ter uma performance melhor em chamar a atenção daquela pessoa que está fazendo o processo de recrutamento e seleção, e aí o sucesso, né, a parte de você ter um sucesso de ser chamado, ela melhora bastante. Tá? Então, Larissa, era isso que eu gostaria de passar para vocês. Eu estou vendo que algumas pessoas estão fazendo algumas perguntas, e eu queria que você me ajudasse agora, de repente, a gente fazer essa devolutiva para as pessoas. Sim. O Paulo Borges, ele pergunta quais as medidas a serem adotadas por parte das empresas para o desenvolvimento de estagiários no ambiente organizacional. Tá, uma pergunta bastante interessante. Eu sempre falo para as pessoas que o sucesso do estagiário na empresa é o supervisor de estágio, sem dúvida alguma, né? Então, dele construir, a empresa construir um ambiente que seja favorável a esse desenvolvimento, né? Então, isso é extremamente fundamental. De ele dar espaço, de ele estar acompanhando o estagiário, de trazer ferramentas, de dar um direcionamento, muitas vezes, daquilo que a pessoa está fazendo, enfim, realmente está fazendo esse acompanhamento no dia a dia das suas atividades de estágio, e que certamente vai melhorar em muito essa performance da pessoa. Né? Por ser estudante, muitas vezes está no começo de carreira, então vai ter momentos que a pessoa vai ter algo que vai fazer que não vai ser tão assertivo assim, e aí o gestor, né, o supervisor de estágio, tem que ter essa sensibilidade para haver um redirecionamento daquilo que a pessoa está fazendo. Então, a figura do supervisor de estágio com o estagiário é bastante importante. Então, fica a dica aí. A Laura Correia pergunta: posso colocar no meu currículo cursos não relacionados à vaga que pretendo me inscrever? Olha, depende muito da quantidade de informações que você vai colocar. Se você tiver poucas informações, eu acho que é importante você colocar sim. Agora, se você tem uma diversidade de cursos que você fez, a minha dica é: coloque aqueles cursos que você fez que estão mais relacionados com a sua oportunidade de trabalho que você está buscando. O Paulo Borges pergunta também: trabalhei por 3 anos como líder de atendimento em um supermercado. Atualmente curso RH e procuro estágio. Devo colocar essa experiência no currículo? Eu acho que sem dúvida alguma, né? Se você está querendo buscar aí uma oportunidade na área de RH, e eu acho que os recursos humanos tem muito isso, né? Cada vez mais, né? Isso está em voga dentro das empresas, que o profissional de RH ele tem que ser mais participativo, principalmente na estratégia da empresa, né? Então eu vejo assim que isso é um grande diferencial para você. E certamente você deve ter tido envolvimentos lá com a parte de escolha de pessoas, liderar pessoas. Então, acho que você poderia fazer a escrita do seu currículo dessa oportunidade de trabalho que você teve, direcionando para a parte de RH.
que certamente ali você deve ter tido coisas que você fez, que é o que a gente fala, os líderes ou gestores, eles também têm que ter uma atuação dentro da área de RH. E todo líder e todo bom gestor que se preze, ele sempre tem uma participação bastante grande na área de recursos humanos, junto com os gestores e com as pessoas que trabalham de RH, que vão dar todo o suporte, todo o apoio para aquela pessoa. A Railana Carmo pergunta: em um currículo posso colocar o curso que não foi concluído, que foi trancado no meio da graduação? Você pode colocar sim, e só que você tem que estar preparado para justificar numa eventual entrevista o que aconteceu, por que você não concluiu, tá? Então, é mais comum que a gente pense, várias pessoas eu entrevisto e que começaram, por exemplo, vamos colocar aqui o curso de administração e depois migrou para um curso de enfermagem. Até na semana passada eu estava falando com uma pessoa, né, que teve justamente uma trajetória assim. E aí é comum, né, o entrevistador perguntar, mas por que você não concluiu o curso de administração? Né, ou por que você não concluiu aquele curso que você fez? Então você tem que ter uma resposta, né? Então, sei lá, a pessoa responde, não me identifiquei, eu percebi que não era bem isso que eu queria, e que realmente eu gostaria de seguir na área de saúde, ou na área de exatas, né? Então tem que estar ciente que isso é bastante importante. Lembrando aquilo que eu falei no começo da minha apresentação, na nossa trajetória de carreira, mudança, elas vão acontecer, né? Veja bem, a gente está passando por uma pandemia que a trajetória de carreira de muitas pessoas está se transformando. Então, as pessoas estão se reinventando, né? Então, de repente, nesse momento, as pessoas estão começando a perceber de que aquilo que elas estavam fazendo até então, o que estavam estudando, já não faz mais sentido. E que é fundamental acontecer uma mudança. Então, não tem problema algum de que você tenha essa mudança, que dentro da sua trajetória aí aconteça algo na sua vida e que você decidiu, tomou uma decisão de você ter essa mudança. Então, eu não vejo nenhum problema de você colocar isso no seu currículo, desde que você esteja realmente preparado para você falar dentro de uma entrevista, seja para a pessoa que está te entrevistando do RH ou até mesmo para o seu futuro chefe, por que isso aconteceu. O André Menezes pergunta também: no caso de serviços realizados de forma informal, devo colocar mesmo assim no currículo? A Amanda, ela também faz o mesmo questionamento. Em caso de trabalhos informais, como colocar no currículo isso? Por exemplo, ela trabalhou em um depósito com atendimento, mas não com carteira registrada. Posso colocar no meu currículo? Então, sem dúvida alguma, né? São experiências que você teve no passado né, mesmo na informalidade, né, quantos milhões de pessoas que a gente está percebendo agora, né, através do trabalho que o governo federal está fazendo, de pessoas que não tinham carteira assinada, que trabalhavam por conta, até mesmo para definir a ajuda emergencial que o governo federal está proporcionando para essas pessoas. Então, são milhões de pessoas, né? Então, iguais a vocês, há outros tantos aí, Brasil afora, e certamente que em Campo Grande também você vai encontrar. Agora, sem dúvida alguma, você pode colocar, mas desde que isso seja verdadeiro, né? E que eventualmente você possa comprovar isso de alguma forma através de uma pessoa que você passa o telefone e que você possa confirmar, que o profissional possa confirmar com essa pessoa que você teve aquela passagem naquela determinada empresa, mesmo com uma questão de informalidade, que é muito comum aqui no nosso país. A Railana Carmo pergunta: no meu caso, faço licenciatura em matemática, nunca trabalhei formalmente, mas dei aulas particulares e individuais. Posso colocar essa informação no meu currículo? Sem dúvida alguma, né? Então, você está agregando aí algo na sua carreira, de habilidades e competências que você acabou adquirindo, não somente na faculdade, mas na prática dessas suas aulas que você teve, e que certamente são valores que você vai ter, que vai construir, está construindo aí a sua trajetória. Então, acho que é legal sim você colocar, eu acho importante, né, se você não tiver mais informações para colocar, eu acho que isso também é legal e demonstra também, muitas vezes para quem está avaliando, um pouco do teu empenho, né, daquilo que você está buscando, se
se desenvolver e se aperfeiçoar dentro da sua trajetória de carreira. Ana Karine Paes, posso colocar o currículo lá sempre ou depende da vaga? Eu vejo assim que depende muito da vaga, tá? Esse é um currículo que não é comum, né? Então, eventualmente, possa acontecer, principalmente nas instituições de ensino, de pedir um currículo como esse. Mas, via de regra, o currículo comum, com uma ou duas folhas, ele é o suficiente. A não ser que a empresa, né, ou a vaga está exigindo que você faça um currículo nesse formato, que daí você vai detalhar com uma riqueza de detalhes muito maior do que simplesmente um currículo de breve apresentação. Cris Marie, no meu caso, eu nunca trabalhei, porém já fiz alguns estágios e cursos. Coloca no mesmo lugar de experiências profissionais ou no fim do currículo? Estágio, você vai colocar no seu histórico profissional. Então, ali seria o local ideal, adequado, para você colocar o que você fez já de estágio no passado. Tiago Amaral de Arruda, se não tem experiência e tem um currículo vazio, como fazer para conseguir uma vaga de estágio ou emprego? Então, essa é uma questão bastante importante. Por você não tem experiência, né, alguma, e as empresas estão buscando experiência, realmente é uma coisa bastante difícil, né, de você conseguir uma oportunidade de trabalho. Uma porta de entrada seria um estágio, né, de você procurar empresas que possam oferecer estágio e muitas vezes até conhecer profissionais da área de recursos humanos, ou até mesmo junto à coordenação do seu curso, que geralmente são pessoas que têm envolvimento com pessoas, né, com oportunidades de trabalho, até mesmo de estágio, que possam te abrir portas, né? Aqui em Campo Grande, isso funciona muito, né? A questão de indicação, de você conhecer pessoas que podem te indicar para uma oportunidade de trabalho, até mesmo de estágio, né? Que geralmente não vai pelo aquele caminho formal, né? Ou aquele caminho normal de você mandar o currículo, esperar ser chamado, e às vezes você fica frustrado porque nada acontece, né? Até pela diversidade de pessoas que estão procurando oportunidade de trabalho. Então, se você nunca teve oportunidade, tenta esse caminho que às vezes pode dar muito certo. O Fernando Polizelli, no caso que você disse de adicionar experiências que tenham a ver com a vaga almejada, você acha melhor colocar uma atividade de menor impacto, por exemplo, uma iniciação científica na área, do que um emprego registrado em outra área? Tá, isso vai depender muito do seu currículo, né? Então, aquelas pessoas que de repente tiveram muitas oportunidades de trabalho, então você tem que pensar sempre aquilo que é o mais relevante para a oportunidade, né? Porque muitas vezes a gente tem que pensar também o seguinte: eu tive uma oportunidade de trabalho numa empresa que eu fui destaque, que eu tive várias coisas que eu aprendi, que eu me desenvolvi naquela oportunidade de trabalho, mas que não necessariamente o que eu fazia tem a ver com aquela oportunidade de trabalho que eu tive. Mas pelo fato de você já ter participado daquela empresa, daquele lugar, às vezes isso conta tanto quanto muitas vezes uma oportunidade de trabalho que você já teve diretamente relacionado com a profissão, com aquilo que você está buscando, né? Então isso é muito comum para quem trabalha com RH, de ver aonde que a pessoa trabalhou e aí chama atenção. Puxa, já trabalhou naquela determinada empresa, né, que tem um destaque no mercado e que certamente ela teve oportunidade de ter sido treinada, de ter tido cursos, de ter tido treinado habilidades e competências que para aquela nova profissão ou para aquela oportunidade de trabalho, elas vão ser fundamentais. Os participantes têm alguma pergunta? Aqui no chat já fiz todas. Alguém quer colocar mais alguma questão? Bom, eu enviei aqui o link, né, para preenchimento do formulário. Os certificados, eles somente serão emitidos com o preenchimento deste formulário, ok? E eu quero agradecer a participação do Alexandre, foi uma ótima apresentação, muito produtiva, acredito que agregou muitas informações importantes para os participantes, e eu quero agradecer em nome da equipe da organização da semana.
Então é isso. Larissa, eu só gostaria de compartilhar aqui com as pessoas só mais uma questão que, deixa eu até pegar aqui, que muitas vezes até quem tiver interesse pode fazer contato comigo, que vou passar aqui meu telefone de contato e outras informações que vocês podem estar, de repente, trocando uma informação comigo. Não sei se o pessoal está vendo aí na tela. Só confirma para mim, por favor. Na tela, não. Mas se você quiser colocar no chat. Tá, eu vou colocar então no chat o telefone e e-mail de contato, que as pessoas vão poder, depois, né, se houver interesse em estar fazendo contato eventualmente com a gente, né, porque às vezes quer tirar uma dúvida, quer fazer alguma pergunta e que às vezes não deu tempo, não deu oportunidade de fazer aqui. Então fica aí o endereço, o telefone fixo e o endereço de e-mail, caso alguém tiver interesse, pode chamar e a gente conversa aí depois no particular. Ok, Alexandre. Muito obrigada, então, pela palestra. Boa tarde a todos. Obrigado, gente. Boa tarde e boa semana do desenvolvimento profissional. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.